E estamos de volta para a segunda parte desta conversa com o Manuel Tomé, membro da Comissão de Honra do MOSEF. Dr. Manuel Tomé, há pouco falávamos de inclusão, falámos também de participação e o Fórum MOSEF pretende, de algum modo, criar esse espaço, não é? Um espaço que possibilite essa participação dos cidadãos, dos vários intervenientes nos processos de decisão. Nós temos curiosidade em saber um pouco como é que se desenrolam esses processos. O doutor está no centro do processo de tomadas de decisão. E conte-nos um pouco como é que, por exemplo, propostas ou sugestões que possam vir a resultar do MOSEF, como é que poderão refletir-se depois no processo de tomada de decisão? Eu não estou nos centros de tomada de decisão. Está muito próximo. Mas posso falar da minha experiência como... Já foi chefe da bancada parlamentar durante muitos anos, membro da Comissão Política durante muitos anos. E, portanto, há uma experiência... E sou cidadão há mais anos ainda, né? Bom, os processos no Parlamento têm procedimentos que incluem aspectos administrativos, legais, para se verificar da constitucionalidade das leis, o seu enquadramento, a sustentabilidade, etc, etc. E aí é um processo um pouquinho mais complexo do que, por exemplo, numa comissão política, onde chegam sensibilidades dos cidadãos, dos militantes na base, e aquilo pode ser rapidamente transformado numa deliberação, ou pode levar a uma discussão aprofundada e chegar-se à conclusão que a complexidade do assunto é tão grande que terá que ser debatido ao nível de um comitê central ou mesmo até de um congresso. Portanto, no partido as coisas são mais fáceis, digamos, é mais fácil integrar ideias, são mais imediatas. Na Assembleia leva um pouco mais de tempo. Se nós temos, é só irmos para o Código do Processo Penal, que se chegou à conclusão que se tinha que fazer, a sua revisão e etc. E vejam o número de anos que este processo está a levar. Portanto, depende muito dos assuntos e depende também dos fóruns. Mas penso que a pergunta da Cristiana também tinha a ver com, antes de chegar à Assembleia, como é que os órgãos que levam as coisas absorvem sugestões e as transformam em propostas políticas. Se há grupos de lobbies, se vai para centros de estudos, de análises, o processo de absorção do conhecimento até chegar a uma decisão política. Eu penso que o lobby é necessário. Sim. O lobby é necessário, que pode ser feito através das bancadas, através das comissões. Posso dar um exemplo. A lei de acesso à informação é um exemplo dos lobbies que os jornalistas fizeram através das suas organizações. Durante muitos anos, não foi mais. Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E, portanto, eu penso que este processo de lobby é necessário. Mas tem que ser um lobby bem feito para levar a que os diversos setores da Assembleia compreendam a importância de se tomar uma decisão num ou noutro sentido. E neste caso seria que tenham a compreensão
sobre a importância de se aprovar uma determinada lei. Sim. E às vezes, nós, como somos muito imediatistas, não é? Às vezes fazemos o contacto com uma pessoa, o dirigente de uma comissão, o dirigente de uma bancada, e dizemos, bom, já está feito o lobby. Mas uma comissão é composta por 15 pessoas de diferentes partidos, uma bancada é constituída por muitas pessoas, então é preciso, de facto, um trabalho de muita persistência, de muita perseverança, e não pensar que a justeza dos nossos pontos de vista leva a uma decisão imediata por parte de quem nos ouve. Portanto, este processo tem que ser levado desta maneira. O MOSEF tem que passar a ser uma instituição com peso na sociedade, e quanto mais peso tiver, mais facilmente as suas propostas são ouvidas. Eu acho que se houver assuntos que são relevantes para o processo de desenvolvimento do país, quer sob forma de medidas no processo de desenvolvimento, medidas económicas, sociais, culturais, que as instituições governamentais vão dar ouvido. Se forem ideias, aspectos que têm a ver com revisão de leis, com criação de novas leis, seguramente que a Assembleia vai ouvir. Mas este processo tem sempre o seu tempo de maturação. Doutor, se me permitir, não é discordar, mas só explorar mas aí... Mas pode discordar. Então pronto, então vou discordar. Não, porque utilizou uma palavra, uma expressão em relação ao MOSEF que pode vir a ser uma instituição. Eu diria que não, que deve ser um espaço aberto, porque, não sei, Tomás, o que é que pensas disso? Ao tornar-se uma instituição, aí já poderia, enfim, desvirtuar aquilo que esteve na sua gênese. Penso que a instituição, em termos de algo de referência na sociedade, não organização. Exatamente. Aliás, eu próprio estou a defender este espaço aberto que é o MOSEF. Exato. É um preciosismo meu de efeito de jornalista. Não, mas é bom que nós tenhamos sempre o cuidado com as palavras, porque eu não me posso queixar de quem me tiver percebido mal. Eu sou o responsável, como emissor da mensagem, de dizer as coisas com uma tal clareza que não provoque dúvidas. E aí a responsabilidade foi minha. Mas falando ainda sobre esta questão do MOSEF e também daquilo que está na gênese, como o doutor foi durante muitos anos diretor da Rádio Moçambique, foi também secretário-geral do Sindicato Nacional dos Jornalistas, como jornalista, como homem dos mídias, se é que assim se pode dizer, que valor é que acha que pode acrescentar um grupo de mídia a uma iniciativa deste tipo, como o MOSEF, um fórum composto por conferências, que produz publicações, enfim? Eu acho que a Cristiana devia fazer essa pergunta ao Tomás Vieira Mário. Posso fazer, Tomás? O Tomás, afinal de contas é conversa, então vai fluindo. O Tomás Vieira Mário é, de facto, um dos nossos experts em comunicação social. Sem dúvida. É uma instituição também. E ele tem estado no exercício ao longo de todos estes anos. Embora continue ligado à comunicação social, etc., mas não estou no exercício cotidiano. Mas depois o Tomás Vieira Mário, lá fora, pode-me fazer a avaliação. Eu penso que é importante. Os mídias jogam um papel insubstituível. O papel que eles têm é esse. E eles... os jornalistas agregados nos seus órgãos de comunicação social ou de maneira independente devem jogar um papel muito grande neste processo
de levar os cidadãos a cumprir o seu dever de cidadania. E este Fórum Mosef deve agregar outros meios de comunicação social. Porque no fim do dia o que nós queremos é que este fórum seja de facto um fórum agregador, um fórum que demonstre que a cidadania está acima das rivalidades e o serviço ao povo está acima das vaidades individuais. Claro que quem tem o mérito de tomar uma iniciativa, só por esse mérito tem valor, ganha espaço na sociedade. Portanto, eu acho que sim, que seria importante. O Grupo Soico não perderia por integrar. Mas, por acaso, temos tido essa boa experiência desde o início de colaboração com alguns outros órgãos nacionais, outros internacionais também, e claro que pode ser ampliado, como diz, e é saudável que isso aconteça. Eu ainda quero pegar esta área de mídia e apesar de que quer se subtrair da classe, dizendo que há muito tempo que não está na prática, mas a experiência sempre fica. E há um raciocínio muito presente nos dias de hoje sobre a mídia, em como a mídia moçambicana não está muito atenta a desenvolvimentos positivos, não está muito atenta a experiências de referência. Há casos que dão-nos orgulho, que são referências, devem ser multiplicados, que pelo contrário a mídia moçambicana está concentrada em reportar pequenos eventos, workshops, seminários, mas não reporta a vida das pessoas, sobretudo os aspectos positivos da sociedade. O que é que acha que essa crítica tem relevância, tem razão de ser, e como é que podemos abordar o assunto? De alguma maneira tem, sim. E isto tem a ver também com a credibilidade dos meios de comunicação social. Eles têm que conquistar a credibilidade através de um reforço da responsabilidade, da ética e da observância dos princípios de deontologia profissional. Acho que, de alguma maneira, às vezes a concorrência, quando é vista de maneira muito estreita, leva a que o sensacionalismo ocupe muito espaço em alguns meios de comunicação social e perde-se o foco. Esta valorização dos bons exemplos que o Tomás fez referência, de facto nós temos falta disso. E provavelmente uma das razões seja o seguinte facto: se nós verificarmos nos meios de comunicação social, em geral, vamos ver que quem sai à rua é o repórter júnior. Sim. Quem vai fazer reportagem é o repórter júnior. Os séniores já não saem à rua. Os séniores não saem à rua, aqueles que vão estudando, concluem a licenciatura, já não vão à rua. Estes ficam nas redações e são promovidos a editores, a chefes de redação, etc, etc. Portanto, eu penso que temos que fazer um grande esforço para que aqueles jornalistas que atingem a senioridade vão fazer a reportagem, vão fazer o trabalho de investigação, que é o trabalho que credibiliza a comunicação social e é um trabalho importante para a sociedade. Portanto, isto é se calhar um apelo, um grito que eu faço, porque já na altura em que eu era jornalista em exercício,
tínhamos este problema. O jornalista atingia a senioridade, deixava de ir à rua, ficava a fazer os comentários, os editoriais, as análises. Portanto, ficava jornalista de carteira sem contacto com a realidade cá fora, onde de facto as coisas já acontecem. O jornalismo é isso mesmo, é fazer a ligação entre os acontecimentos que têm autores na sociedade e, de novo, o público. Portanto, os jornalistas não inventam os acontecimentos. Eles captam a realidade, processam e fazem chegar essa realidade ao público. Então, aqui, se eu posso fazer um apelo, é que, efetivamente, os meios de comunicação social devem fazer este esforço para que não retirem de maneira descriteriosa, sem critérios, os jornalistas séniores ou que chegam à senioridade, não retirem da reportagem, do trabalho de investigação, não retirem os jornalistas da rua. Mas temos que voltar para a rua. Não, está muito fresco, está muito fresco. O nosso convidado na matéria de jornalismo dizia que não está bem fresquinho. Ainda mas vamos... Não, é que houve um estudo há pouco tempo que queria perceber porquê que a qualidade não está a subir. Okay. A questão foi que realmente os seniores não trabalham mais. Pelo contrário, os juniores vão fazer curso atrás de curso, mas quando voltam encontram o sênior que não está atualizado, ele barra o júnior. Então, por isso eu digo que está fresco, está bem fresco na sua análise. Obrigado pela atribuição da frescura. Mas eu tenho curiosidade, Dr. Manuel Tomé, de saber, se fosse repórter hoje, qual é que seria o tema que escolhia para investigar? Eu hoje escolheria desenvolvimento rural. E explico porquê. Desenvolvimento rural porque a maioria do nosso povo vive nas zonas rurais. E o desenvolvimento aos poucos vai chegando, mas é preciso ter uma sensibilidade profunda sobre a diversidade do nosso país. Eu posso estar num lugar onde o mais importante para aquele lugar seja uma escola, que eles precisem naquela altura, e para o outro seja água potável. Portanto, nós temos um país muito complexo, muito diverso, e onde os problemas de desenvolvimento são também diversificados. E era preciso fazer termos esta percepção, esta visão, de maneira sistematizada, organizada, para sabermos os recursos de que dispomos, para onde devem ir de facto. Este Fórum Mosef é muito interessante porque pode permitir que académicos, decisores, estejam em debate com os destinatários das decisões, os camponeses, que são a maioria do nosso povo ainda. Portanto, eu penso que temos que fazer este cruzamento entre o conhecimento científico e a sabedoria do povo. Não é? Se admitirmos que a ciência é o conhecimento organizado e a sabedoria, a experiência acumulada, então essa gente que está no campo, que tem um conhecimento indígena que nem sempre é devidamente aproveitado, ao participarem num debate ao lado de um académico, de um político, de um deputado, portanto, penso que ele traria uma sensibilidade nova. Portanto, eu havia de escrever exatamente sobre o desenvolvimento rural, lá onde está a maioria do nosso povo. Interessante. Interessante. Então, mas ainda vai tempo de escrever. Podemos publicar através do Mosef. Há tempo de escrever, mas
não sei se vou a tempo de andar em picadas com a mesma capacidade de há uns anos atrás. Mas eu continuo a estar em Mas picadas. falou há pouco na questão dos recursos, não é? E fala-se tanto hoje nos recursos naturais, nos recursos energéticos. De que forma é que defende que devem ser utilizados para potenciar exatamente o desenvolvimento rural, como mencionou? Bom, em primeiro lugar, eu penso que os recursos de que nós dispomos, os recursos, particularmente os recursos energéticos, vão esgotar-se daqui a quantos? 40, 50, 60, 70 anos? Vão esgotar-se. E este país não pode dar-se ao luxo de pensar que só esta geração tem direito a coisas. É esta geração e todas as outras que lhe seguirão. Portanto, estes recursos vão terminar. E depois o que é que fica? Quando se esgotarem, a única coisa que pode fazer avançar o país é o conhecimento. E aí nós temos que investir muito no conhecimento. E estes conhecimentos devem ser usados também para gerirmos de forma correta esta questão dos recursos energéticos. Como é que nós fazemos para que a exploração seja sustentável e beneficie, em primeiro lugar, os cidadãos? E neste benefício aos cidadãos, há setores em que deviam ser privilegiados. Primeiro é da educação. Primeiro é da educação. Naturalmente a saúde, porque as pessoas que têm que beneficiar da educação, se não têm saúde, não vão beneficiar dela. E eu estou convencido de que se nós investirmos como devemos na educação, não vamos correr o risco daqui a 50 anos, após o esgotamento dos recursos, não termos como continuar a fazer crescer o país. Nós conhecemos já países que não têm matérias-primas, não têm recursos. O Japão não tem recursos, Singapura não tem recursos, e, entretanto, são países com economias muito fortes, exatamente porque investiram muito no conhecimento. Talvez o tempo já está É verdade, esgotado. Tomás, aproximamos dos momentos finais, mas ainda Mas só última pergunta em relação ainda aos recursos, porque não resisto de perguntar, como falou de que estes recursos são finitos, daqui a 40 anos não existem. Há um debate sobre se podemos ou não considerar o fundo soberano. Há uns que dizem que não, outros dizem que sim. Seria uma das soluções a prever que isso vai se esgotar? Eu defendo a existência de um fundo soberano. Eu defendo, embora haja opiniões diferentes. Pois. Então vamos debater. Os que defendem, os que não defendem, os que estão em cima do muro, vamos todos debater e ver o que é melhor para o país. Se nesse debate eu ficar em minoria, seguramente que eu serei o primeiro a vir explicar as razões que me levaram a deixar de defender o Fundo Soberano. Mas eu acho que é importante para o país termos um Fundo Soberano. Temos que pensar em nós hoje e nas gerações vindouras. Infelizmente o tempo é curto e de facto estamos já mesmo nos momentos finais desta conversa. Para terminar, Dr. Manuel Tomé, gostaria de lhe lançar um desafio, exatamente um desafio ao futuro, como é o lema do MOSEF, e esse desafio é para partilhar connosco qual é a sua visão, como é que idealiza o futuro de Moçambique. Eu, não sei se por defeito de educação ou de profissão, eu faço parte de um conjunto de pessoas que criou projetos comuns, defendeu ideais comuns, portanto, que foram produzidos por muita gente ou
que refletiam os anseios do povo. E, portanto, aquilo que eu posso ver como futuro de Moçambique é que é um futuro, de facto, como se pode dizer, brilhante. E eu acho que nós começamos um ciclo político que nos abre perspectivas muito, muito, muito fortes de num espaço relativamente curto, porque o desenvolvimento também não é de um dia para o outro, mas num espaço relativamente curto, Moçambique se tornar um país onde os cidadãos se sintam felizes por nele viver. Portanto, acho que num futuro relativamente próximo, este será um país de prosperidade e de felicidade para todos. E ficamos com essa nota muito positiva, que seja um país onde todos se sintam felizes. Dr. Manuel Tomé, foi um enorme prazer estar à conversa consigo. Muito obrigada. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Tomás, nós voltamos na próxima semana Sim. para mais uma edição do programa Mosef. Muito obrigada por ter estado na nossa companhia.